Então vamos. Hoje nós vamos falar sobre índices odontológicos. Os índices odontológicos, eles são indicadores também para que sejam tabulados esses dados e a gente consiga fazer as campanhas de saúde, gerar essas iniciativas para que aconteça tudo de melhor para a saúde da população de um modo geral. O que significa? A gente vai tomar nota de algumas informações da população, como acontece o censo, quando eles vão fazer, o IBGE vai fazer o recenseamento, ele precisa ver quantos brasileiros possui naquele lugar, para que ele faça uma estimativa de levantamento epidemiológico mesmo, de populacional. Já Eunápolis tem 120 mil habitantes, um exemplo. Então, aquilo ali são dados importantes e que vão servir para que medidas aconteçam, seja para vir mais financiamento para Eunápolis, seja para vir mais verbas, né, para a prefeitura poder trabalhar melhor, baseado na quantidade de habitantes. De acordo com isso aí, o governo tem como mensurar e saber, poxa, uma cidade com esse porte, ela precisa ser liberada tais empresas para poder ampliar o comércio, ampliar os serviços aqui. Então, cabe aqui colocar 20 PSFs, porque vai cobrir a população. Estou aqui dando números hipotéticos, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia do por que servem os índices odontológicos. Então, esses índices são medidas que a gente vai apanhar dessa população para que a gente estabeleça melhorias para elas, tanto na saúde, como em infraestrutura, lazer, até no lazer, e todas as ações que uma prefeitura tem que fazer, ok? Então, como é que a gente faz isso aí? Por que isso está sendo dito e como é que a gente vai atuar sendo da área odontológica? Você quer perguntar alguma coisa ou só mexeu a mão? Pode abrir o seu microfone. Não queria perguntar, não? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Vai. A gente tem os índices e tem os indicadores. Os indicadores são perguntas dentro de um questionário que a gente faz às pessoas que vão ser entrevistadas, no caso a população mesmo, e que, baseado nessa juntada dessas respostas que as pessoas vão dando, aí a gente faz a mensuração dos índices. Vamos entender melhor como é que funciona. Então, o que vai acontecer? Para que esses índices vão ser importantes também? Para definir e caracterizar uma comunidade, para identificar os problemas de saúde mais relevantes, para modificar as estratégias para abordar esses problemas. Por exemplo, às vezes você está atuando com uma estratégia de ação, mas não está resolvendo. Então, a gente vai observar através dos índices, eu estou atuando contra a dengue, mas eu estou vendo que o número de casos estão aumentando. Então, o que a gente tem que fazer? Dessa forma como a gente está agindo, não está resolvendo, porque os índices eram de 20% e houve um crescimento de 30%. Como é que ele sabe que houve um crescimento de 30%? Baseado nesses questionamentos e também no número de casos novos dessa doença, no caso da dengue. Aí ele começa a atuar com medidas diferentes. Só a mídia televisiva não está funcionando. Então, a gente vai ter que trabalhar também nas comunidades com WhatsApp, vai ter que levar cartazes, vai ter que tentar trabalhar nas escolas, ou seja, mudar as estratégias para a abordagem daquele problema. Ficou claro? Todo mundo entendeu essa parte? Além disso, a gente tem, através desses índices, como monitorar a efetividade dessas modificações. A gente vai modificar. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Vamos ver se atingindo as crianças, as mães, os pais acabam olhando ao redor da casa, vendo que não pode deixar água parada. Vamos ver se a gente atingindo os filhos, eles fazem um sistema reverso de educação para os pais. Então, aí a gente tem como reavaliar, observando esses índices daqui a 6 meses e comparando com o atual. Houve um decréscimo, então assim, significa que a gente está indo no caminho certo, ok? Então é isso que a gente começa a observar através desses índices e indicadores. A informação é fundamental para a democratização da saúde e o aprimoramento da gestão. A informação das atividades do SUS, dentro das diretrizes tecnológicas adequadas, é essencial para a descentralização das atividades de saúde
e viabilização do controle social sobre a utilização dos recursos disponíveis. Ou seja, quando você faz um levantamento desse, e o agente de saúde nas comunidades, teve pessoas assim que eu observei, e ela perguntou assim, você já utilizou o serviço de saúde? Algumas de vocês, a minoria, respondeu que não chegou a utilizar. Kícia foi uma delas, mas a gente viu que de alguma forma já tinha utilizado, né, Kícia? Pelo menos assim na sua cidade em si. Então, os agentes de saúde, quando eles vão em casa, eles estreitam os laços, porque antes as diretrizes eram dadas pelos governos e a população tinha que acatar, como está acontecendo agora com o lockdown, com tudo, e todo mundo fica ali obedecendo. Quando você leva o agente de saúde até a comunidade, ele passa a observar os problemas de perto e a estreitar os laços, ou seja, ele ouve do próprio morador, do próprio cidadão, como está o reflexo dessas ações. Então, quando o cidadão fala, eu vou lá procurar no posto, vocês nunca estão lá, ele também traz essa informação para o secretário de saúde do município. E aí o secretário de saúde tem como rever se a forma como eles estão agindo está chegando nessas pessoas assim, satisfatoriamente, tá? Então, para que é importante? Para planejamento e monitoramento da avaliação do serviço de saúde, para estabelecer focos prioritários, ou seja, não adianta você ficar combatendo tuberculose, hipertensão, agora, com bastante, como é que eu posso dizer, volume de profissionais envolvidos com aquele departamento, aqueles tipos de doenças, enquanto a gente vê que Zika e dengue está assustador, está matando mais, está tendo mais casos de óbitos no município. Então, você muda o foco prioritário. O foco prioritário não é a hipertensão e o diabetes, que a gente sabe que são doenças crônicas que acompanham a população. Mas sim, agora, nesse momento, dengue e Zika. Então, vamos deixar uma parte da equipe médica para atuação, que não pode parar de ter, por causa das doenças crônicas, elas vão continuar tendo, os problemas de derrame, ataque cardíaco e tudo mais, vão continuar existindo, mas a gente vai ter que ter o foco no coronavírus, na dengue, a maior parte da equipe vai estar deslocada para essas doenças que são a prioridade no momento, que é isso que a gente está vendo. Então, muitas vezes fala assim, você vai colocar o médico, vai colocar o hospital só para isso? Não, porque as pessoas vão continuar morrendo de ataque cardíaco, vão continuar tendo derrame, vão ter um pico hiperglicêmico, a glicemia, no caso de quem é diabético, vai continuar existindo. Então, não pode parar tudo para ir para a Covid. A gente tem que começar a readimensionar a equipe para que exista mesmo em estado menor, mas uma parte da equipe médica, quando eu digo equipe médica, eu estendo para a parte odontológica também, eu penso num PSF, vamos supor, mas tem que continuar tendo pequenininho, pouquinho, mas as ações devem ser contínuas e o foco maior na outra, no que é prioridade. Você tem que estabelecer tomadas de decisão. A gente vê o Nápoles hoje e Porto Seguro passando por um aumento de casos. Então, aí tem que, com esse aumento de casos, como é que soube disso? Através dos índices, ou seja, de todo o preenchimento. Quando a gente trabalha em posto de saúde, a gente tem que preencher, não sei se vocês têm experiência com plano de saúde, com posto de saúde, alguém já trabalhou para serviço público? Quando a gente trabalha lá, a gente tem uma ficha e tem que preencher, e é chata de preencher, mas são desde a idade, sexo, peso, a gente anota também se tem alguma doença pré-existente, tudo isso esses daí são os índices, são os indicadores, a gente anota tudo isso, vai anotando. E depois é que a gente vai gerar todos esses índices que vão dizer taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade no município é de 10%. Mortalidade infantil, são focos que sempre tem que ser observados. Então, quando nasce, aí a gente vem, na hora de nascer, não é só para registrar a criança. O médico diz, nascer dos vivos, tem um índice de nascer dos vivos, nascer dos mortos, natimorto. Tem a mortalidade depois de 7 dias. Então, tudo isso é tabulado
para ver se tem um avanço ou não daquele município, se ele saiu de um estado de extrema miséria e pobreza e já está aumentando o nível dele, certo? Você pode transformar realidades, porque você sai, como eu expliquei agora, de um município que era muito deficiente desse ponto de vista de saúde e passa a melhorar cada vez mais aquela população, principalmente você instituindo. Eu tenho muitos casos de verminose, de pessoas que estão desnutridas e que vivem doentes o tempo todo. Aí você começa a observar que quando melhora o saneamento básico, aquelas pessoas deixam de ficar doentes toda hora, porque você tem como direcionar os dejetos. Então, não fica tendo contato, não fica a criança brincando na rua e pisando, né, em esgotos, que vai levar ele a estar toda hora em posto de saúde fazendo. Então, você eleva o padrão da cidade quando você tem o saneamento básico. Aqui, a gente ainda não tem, porque a gente tem muita fossa. Então, qual é o risco que tem? Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Porque aqui apareceu para mim que está instável. Pronto. Qual é o risco que tem uma cidade que tem um monte de fossa? É a gente contaminar o solo e, além disso, fazer a comunicação dele com o poço artesiano que faz na casa. Então, por lençol freático, ficar a gente tomando água contaminada. Entendeu? Então, por isso, o que faz o saneamento básico vai interferir? Vai jogar todos esses dejetos em um local específico, mas com manilhas de cimento, que são aquelas rodas assim imensas, que acabam levando esses dejetos e eles não têm um contato direto com o solo, certo? E com isso, você adotando essas medidas, além de melhorar o município, você ainda melhora a qualidade de vida das pessoas e consequentemente, a saúde delas. Bem, aí o que a gente faz? Todos esses dados que a gente anota, dessas fichas que são chatas de anotar, mas são necessárias, a gente manda e digita tudo para alimentar o SUS, o eSUS, que tem um sistema de informação, que antes a gente mandava só as fichas puras. Agora não, a gente tem computador na sala, e aí informa tudo direitinho para que seja alimentado no sistema e aí aconteça mais rapidamente esse levantamento dos dados. Então, dentro da atenção básica, o eSUS é uma estratégia desse departamento para reestruturar as informações de atenção básica em nível nacional. Essa ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade do atendimento à população. A estratégia do eSUS faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. A gente passou muito tempo tendo um SUS só de papel. E agora ele é eletrônico, a gente tem como fazer uma avaliação de cada região do país. Então, quando se diz assim, o número maior de Covid aconteceu como está agora, em Recife, Fortaleza, naqueles estados lá que estão, tirando São Paulo, porque a densidade demográfica em São Paulo já é imensa, mas eles estão chamando atenção a nível de Nordeste. Como é que a gente sabe disso? Porque tem o sistema de informação do SUS. Então, o SUS não é só a rede, eu queria deixar muito claro, que não se resume só à rede pública, mas a gente, como particular, tem que informar através daquela, não sei se vocês se lembram, tem uma aula que eu dei e eu falei sobre as doenças de notificação compulsória. Alguém lembra disso? Que eu dei uma lista de doenças e que a gente tem a obrigação de informar. Se chegar um paciente com AIDS, a AIDS está dentro da notificação compulsória. E a gente detectou ali no consultório, a gente tem que enviar para o SUS esse dado, mesmo sendo um consultório particular, através da notificação compulsória. Aí ele vai juntando esses casos novos para poder saber as ações que vão tomar. Aí, quando o Estado diz assim, decretei estado de emergência. O que é estado de emergência? É você atingir um número tão alto de casos que justifica ser enquadrado no sistema de emergência. Quando um prefeito ele decreta que tal cidade está em estado de emergência, ou um estado, ou um país, ele já está pedindo ajuda, para dizer, meu recurso não é suficiente para aguentar esse impacto.
Então eu preciso de ajuda, ou vai mandar mais verbas, ou vai ampliar rapidamente os hospitais, como estão acontecendo os hospitais de campanha, ou vai deslocar as pessoas do meu município ou do meu estado para outro, para que as ações sejam efetivadas, certo? Esses são os principais motivos que a gente precisa ter esses indicadores aí prontos. Aí, o que você tem assim, de exemplo de indicadores, para vocês terem uma noção? Média de consultas médicas para menores de 5 anos, monitoramento dessas crianças, né? Você vai olhar a proporção de criança que está com baixo peso ao nascer, proporção de criança menor que 1 ano acompanhada em domicílio, cobertura de crianças menores de 5 anos de idade no sistema de vigilância alimentar e nutricional. Para vocês terem uma ideia, as pessoas chegam num grau de pobreza tão grande e que a criança fica desnutrida. E aí o médico, por isso que falo da gente adequar a nossa linguagem para que todos possam entender. Porque eu não vou longe. Na fazenda lá próxima onde meu pai tem, tinha uma moça que todo ano ela tinha uma criança. Ela já estava no 11º filho. E aí, perguntando assim, de que seu filho faleceu? Ela faleceu de inanição. Aí todo mundo olhava assim, ela não sabia o que era inanição. Inanição é fome, gente. Quer dizer, como é que o menino está dentro de uma fazenda e ele morre de fome? Eu digo por quê? Porque você tem acesso a leite, você tem como plantar uma mandioca, vários tipos de alimentos. E que pode nutrir a mãe, para a mãe conseguir alimentar o filho. Então, como ela emplacava um atrás do outro, as crianças, ela tinha que alimentar, tinha que dar de mamar para muitos deles. E aí não sobrava muitas vezes para o pequenininho. E ele acabava falecendo de inanição. Então, assim, se você adequa e você acompanha essa mãe, fica tudo mais fácil, porque você dá orientações a essas pessoas para que ela faça direitinho o sistema de vigilância alimentar e nutricional e não deixe aquela criança morrer menos de 5 anos por causa de falta só de orientações. Por isso é que eles começaram a observar, né, eu digo eles, me referindo ao sistema de saúde federal, então, e começam a mudar, instituir as políticas públicas de saúde de uma forma mais direcionada ao contato com a população. Então, por isso que manda o agente de saúde na casa, porque antes a visão era, o médico está ali sentado e pronto, prescreveu ali a sua receita e cada um fica naquela distância. Quando você encurta o caminho e pede a esse médico para ir até a comunidade, ele passa a ter contato. E com isso, ele estabelece um vínculo. E é fundamental, porque ele estabelecendo esse vínculo que eu te encontro com essa família, orienta melhor, ele já se envolve mais, e aí tudo funciona de forma mais adequada. Houve muitas melhorias com a instituição dessas políticas de saúde, já focada na saúde da família. Além disso, você tem saúde da mulher, onde você olha o desempenho, né? Proporção de gestantes cadastradas pela equipe de saúde básica, média de atendimento pré-natal da gestante, proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, proporção de gestantes com pré-natal em dia, proporção de gestantes com vacina em dia, a razão entre os exames citopatológicos de colo de útero, né, que é o preventivo, monitoramento, proporção de gestantes acompanhadas por meio de visitas domiciliares. Então, tem no posto de saúde, não sei se vocês sabem, o dia da gestante. Tem o dia do hipertenso, o dia da gestante, eles estabeleceram assim para não perder o controle, porque antes, quando estava todo mundo misturado, eles não tinham noção da quantidade de gestantes que tinham ali, porque ia meio pulverizado. Então, acharam melhor colocar o dia de cada situação para ficar mais fácil de tabular esses dados. Bem, aí entra a nossa parte. Paramos de falar só da parte médica e trazemos agora para a parte odontológica, onde o ASB vê essa situação, entra nesses índices. Você se lembra o que a gente comentou sobre o odontograma lá atrás? Falamos sobre ele, falamos sobre como vocês iriam preenchê-lo, porque o atendimento se dá assim, você recebe essa ficha de odontograma e trabalha junto com o dentista, dessa forma. O dentista se posiciona
de frente para a paciente, ou no caso de uma criança, a criança está no colo e ela está deitada para o dentista examinar. Vocês, como auxiliares, estão ao lado, anotando o que o dentista está examinando. Então, quando ele diz uma cárie no 16 OD, vocês já vão ali pintando 16 OD. Uma cárie 25 OM. Então, assim, vocês já têm noção de como que a gente fez esse treinamento em sala de aula e vão pintar ali. A nível de consultório particular, como é que eu vou fazer? Enquanto o dentista está atendendo o paciente, ele deixa o prontuário com você e já anota. Nós entendemos também que não só agora que a gente está falando de levantamento de dados, mas quando a gente faz em consultório, a gente tem como digitalizar aquele prontuário e saber no consultório quantos pacientes a gente tem atendido, quantas restaurações a gente fez no mês, baseado nisso aí, no levantamento que a gente tem condições de fazer quando a gente alimenta no computador. Uma planilha de Excel tem como você puxar rapidamente quantas restaurações você fez no mês. E aí você consegue ver por causa desses índices que você anota. Além disso, é importante vocês saberem como é que a gente aqui na parte odontológica atuou no Brasil nos últimos 20 anos. Então, a gente vai ver que, em 1986, o Ministério da Saúde realizou o primeiro levantamento epidemiológico nacional na área de saúde bucal. Na oportunidade, eles levantaram dados referentes à cárie dental, doença periodontal e necessidade de prótese. Então, a gente tinha que preencher o odontograma, que foi o que eu apresentei nos slides anteriores. A gente também tinha que preencher o periograma, que é esse daí, que era para anotar as regiões do dente onde você sonda e ele sangra. Pode falar, Kiss. O meu apareceu que não tem mais limite de tempo. É assim mesmo? Que não tem mais limite de tempo? Sim. Eu também. Tá, vamos deixar cair. Quando cair, a gente já retorna. Porque tá com 34 minutos, ela cai com 40. Tá? Tá bom. Só termina esse slide e a gente faz para não atrapalhar o raciocínio. Então, assim, na oportunidade, eles levantaram esses dados. Então, a gente tinha que ver se tinha necessidade ou não de prótese. A utilização da parte da metodologia recomendada pela OMS, porém, ela não seguiu a normatização básica e oficial. Aqui no Brasil, mesmo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tivesse mandado uma ficha padrão, houve aqui no Brasil uma pequena modificação, porque aqui as doenças não eram iguais aos outros países, então eles adequaram um pouco essa ficha, ok? Mas a gente fez o levantamento, e aí eu vou dizer a vocês o que a gente observava, além da cárie, doença periodontal e necessidade de prótese, o que mais que a gente anotava nessa ficha. Então, a gente observava, vamos fazer a caracterização socioeconômica, vamos ver como é que essas pessoas vivem. Então, tinha o número de pessoas que residem naquela casa, qual é a escolaridade do participante, primeiro grau completo, segundo grau, terceiro grau completo, número de estudantes que tinha na casa, tipo de escola, moradia, número de cômodos, renda familiar, renda pessoal e se tinha posse ou não de automóvel. Que se ainda está na sala? Que eu não vi. Será que ela saiu? Tô aqui. Tá aí. Pronto. Aí, além disso, o que a gente viu? Quando termina essa coleta toda, a gente sai exausto. O levantamento de saúde bucal eu já fiz, já participei quando eu trabalhava no SESC. A gente sai exausto, mas junta todas essas fichas e aí vai digitar no computador. Na época que eu estava lá, eu achava isso um retrocesso, um absurdo. A gente ainda está com papel e passando para lá, e não porque cada um não tinha um tablet e já ia ticando ali, que ficava tudo já no jeito, entendeu? Aí eles estavam fazendo essa modificação há 2 anos atrás, para ficar já no formato mesmo, no computador, e ter. Mas eles me explicaram que nem sempre aquilo era tão viável, porque os dados
eles precisavam, às vezes, de internet para poder tabular. Mas eu falava para eles, por que não faz uma planilha de Excel e depois só envia para lá, entendeu? Que a planilha de Excel só precisa que o tablet esteja carregado. Ela não vai precisar de internet online. E aí eles começaram a ver essa possibilidade, mas me parece que eu tinha que guardar as fichas de papel para servir de provas mesmo, concretas, de que estiveram lá. Mas, assim, eu acho que é algo que vai mudar muito, que assim como a gente faz uma votação, e a votação é eletrônica, não precisamos mais de papel, e tem fundamento, assim, para colocar coisas tão importantes, implementar situações tão importantes no país como o presidente da República, não é possível que os dados como esse a gente não possa já fazer. Então, acho que eles vão já melhorar isso aí, com fé em Deus, para facilitar para as equipes, porque é muito exaustivo você examinar cada pessoa e ainda fazer. Bom, avaliando isso aí, em 1996, então, 10 anos dessa pesquisa, o Ministério da Saúde, através da Área Técnica de Saúde Bucal e em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia Nacional, a ABO Nacional, Conselho Federal de Odontologia e a Secretaria Estadual de Saúde, aí realizou o segundo levantamento, em 1996, buscando verificar as alterações ocorridas no perfil da população brasileira. Aí, daí, é que eles chamam de SB Brasil, né, que foi feito em 2003, e depois tivemos outro SB Brasil em 2010. Então, a gente tinha todos esses dados catalogados, e aí a gente observava que, além desses problemas iniciais, que a gente levantou aqueles 3 problemas, né, que a gente olhava os índices periodontais, olhava se tinha doença periodontal, se tinha cárie, se tinha necessidade de prótese, a gente começou a ter outros problemas, porque como a cárie era o principal vilão para a perda dentária, doença periodontal também agia, a gente ficava focando naqueles 3. Então, com os dados, quando chegou em 2010, todos esses professores de universidades que são convidados também para poder fazer essa ficha nova, mais atualizada, mais focada nos problemas que foram levantados nos anos anteriores, eles fazem algumas modificações de acordo com o perfil. Não foi à toa que foi ver se tinha carro na casa, se foi ver quantos cômodos tinha na casa. Eles estavam fazendo um levantamento de como essas populações viviam. Teve casas que eles chegavam que era uma escova de dente para a família inteira. Tinha gente que não escovava com escova, pegava a folha do juá, dobrava e fazia um esfregaço nos dentes. Então, eles foram analisar cada situação e perceber como ia agir, o que eles iam fazer de levantamento. Aí, as medidas de 2003 foram, se tem muita cárie, vamos colocar o flúor na água de abastecimento, porque vai atingir as populações que têm o dinheiro de comprar um creme dental e aqueles que não têm. Mas quanto de flúor? Eles ainda não sabiam o quanto de flúor. Então, equiparou. Então, o que você faz? Você está morando no Nordeste, onde faz um calor danado. Então, você acaba bebendo muito mais água do que uma pessoa que está no Sul, com 1 grau abaixo de 0. Você não tem vontade de beber água. Então, consequentemente, a gente começou, com essas medidas que foram adotadas em 2003, de abastecer todo mundo igual, a desenvolver uma outra doença chamada fluorose, que ninguém pensava que isso fosse existir, ficou todo mundo baseado na cárie. Aí, quando viram, fluorose. O que é fluorose? É o excesso de flúor no organismo, e ele começa a gerar um tipo de lesão nos dentes, que pode ser uma mancha branca, uma mancha amarronzada, tem as características típicas de uma fluorose, que eu vou mostrar a vocês na próxima aula, não quero que vocês saiam daqui sem ter essa noção, apesar do dentista que tem a obrigação de identificar, mas é a título de informação, para vocês saberem. Então, alterou-se essas fichas, incluindo outras doenças que foram diagnosticadas. E eles passaram a não só ter essa mudança na ficha em si, mas também mudar o padrão de como é que o flúor ia agir. Foram estudar flúor. E aí perceberam que, por exemplo, uma cidade que está mais no Nordeste, uma região mais quente, consequentemente, deve ficar com menor quantidade de flúor do que no Sul, porque as pessoas aqui consomem mais água do que lá. Então, consequentemente, você tem que diminuir, tem que dizer a Embasa, bote menos flúor na água, você vai colocar
sei lá, 100 ppm, enquanto lá no sul você vai ter que colocar 200, porque aqui vai beber mais água do que lá. E quais foram os índices que mudaram, que aumentaram, né? Que a gente só via aqueles 3 primeiros. Agora a gente começou a ver a condição de oclusão dentária, que é como é, se tem mordida aberta, se tem classe 2, que é aquela pessoa que tem o queixinho para dentro, se é classe 3, aquela que tem o queixão para fora. A gente começa a observar os padrões que se tem. Traumatismo dentário, começa a observar se tem mais traumatismo dentário aqui ou lá, criança brincando, cai, bate a boca. Edentulismo, porque o edentulismo é a falta de dentes, né? Então, aqui a gente tem mais, às vezes, até do que no sul, porque a gente tem um nível de instrução até menor, muitas vezes, do que lá. E aí acaba que tem aquela visão, tá doendo, eu vou tirar logo para me livrar, não aguento mais isso não, vou arrancar tudo para botar uma prótese. Cansei no consultório no início de pegar pacientes, estar com o paciente e ele dizer assim, olha, tira tudo que eu quero botar uma chapa, que eu quero ficar com o meu dente todo lindo. Aí eu não acreditava naquilo, né? Porque houve uma mudança pragmática desses padrões assim antigos que a gente via. A gente começou a observar também fluorose dentária, observou cárie e necessidade de tratamento. E a condição periodontal. Cárie e necessidade de tratamento a gente já via antes. Condição periodontal também. Agora, os outros, não. Então, a gente passou a observar mais isso. Então, mais esses índices entraram na ficha. Então, o que é que a gente começa a ter? Com essa mudança no SB Brasil 2010. Quando tem o SB Brasil, você pode se voluntariar para fazer parte e recebe por isso. Um pouco a mais, mas você vai fazer levantamento sábado, domingo, mas você tem que enviar para o Ministério da Saúde que você é voluntário e tudo mais. Às vezes a prefeitura resolve lhe pagar em folga, mas assim, você pode participar. Não precisa ser uma equipe preparada. Eles vão ter as reuniões para calibrar a equipe, para dizer, ó, Manuela, você vai responder assim, você vai ter que pintar isso aqui tudo, ele vai calibrar para todo mundo ficar falando a mesma linguagem, não ficar cada um inventando um odontograma diferente. Tipo, eu vou pintar de azul, que é cárie, mas Tainá vai pintar de vermelho. Não, vai todo mundo pintar de azul, que é cárie. E vai pintar de vermelho outra coisa. Entendeu? Senão, embola os dados todos. Quais são os objetivos que a gente precisava no SB Brasil? Fazer o diagnóstico das condições de saúde bucal da população brasileira em 2010, traçar um comparativo com 2003, que foi feito em 2003, e ver se houve melhoria das ações que estavam sendo implementadas, avaliar o impacto do programa Brasil Sorridente. Esse programa Brasil Sorridente já começou a levar para as escolas flúor. A gente começou a fazer fluoretação nas escolas. Quando eu fazia a faculdade, tinha o dia de ir para a escola. Tinha as escolas já certas, a gente ia, tinha uma palestra para poder falar com os pais, conversar com as crianças, uma outra mais lúdica para atingir as crianças. Fazíamos a fluoretação dessas águas. Fazia a fluoretação da criança, levava o flúor em gel, e aí colocava na agonia danada, um bocado de menino num balde de lixo, e escova todo mundo junto, na hora de cuspir um na cabeça do outro, aquela confusão, mas no final tudo dava certo. E aí a gente participou muito dessas campanhas. Hoje, a equipe que está no PSF tem o dia de fazer as campanhas na escola, nas comunidades, permanece, porque viu que essas ações eram importantes de levar o flúor para a criança. Planejar as ações de saúde bucal para o próximo ano, esse era o 4º item do objetivo que se queria fazer, para ver se precisava mudar as estratégias ou não. Então, lembra que eu comentei que precisava calibrar a equipe? Foi feito dessa forma. A pesquisa foi realizada, você não realiza muitas vezes em todos os municípios, não. Sempre quando vai fazer isso, eles convidam um estatístico, que é um professor de universidade muitas vezes, que ele vai dizer assim, olha, na população você só precisa entrevistar, por isso que fala assim, cálculo por amostragem. Quando você vê assim, as pesquisas de opinião vão dizer que o presidente Bolsonaro está com tantos %, Lula está com quantos. Aí você pensa, pô, nem me perguntou como é que sabe a opinião, porque pega por amostragem.
os estatísticos já informam que se ele fizer aleatoriamente entrevistar 200 pessoas, já serve como uma amostra para comparar com o Brasil. Do mesmo jeito foi aqui. Então, a pesquisa foi realizada em 177 municípios, onde tinha 26 capitais, mais o Distrito Federal, e 30 municípios de cada região, de forma aleatória. As entrevistas e exames bucais em 38 mil pessoas, dividido em 5 grupos etários. Então, o que a gente observava? Observava crianças aos 5 anos, crianças aos 12, adolescentes de 15 a 19, adultos de 15 a 44 e idosos de 65 a 74. Então, isso aí reflete em todas as ações. Você vê na vacinação. Na vacinação, ele pega o grupo de risco primeiro, normalmente. E aí fala, até 5 anos as crianças para vacinar. Aí por quê? Porque alguém estudou e viu que se você atingisse logo aquele grupo, tá bom. Depois que termina de tirar esses grupos de risco primeiro, aí libera para todo mundo no final. Mas livra logo os grupos de risco, certo? Então isso aí são através desses mesmos índices, porém aplicado em outras áreas. Crianças até 5 anos. O que a criança até 5 anos tem? Só dente de leite na boca. A partir do 6º ano, aí começa a nascer o primeiro molar permanente. Mas até então, aí quando eles compararam com 2003, aí você vê nesse gráfico aqui comparativo, ó, você vê que em 2003, você tinha 2,8 crianças que eram atingidas, e houve uma redução em 2010 para 2,3. Então, porém, 80% desses dentes que foram diagnosticados lá em 2003 não foram tratados, o que deveriam. Então, aqui você vê que a campanha, mesmo que não tenha tido tanta redução, mas houve. Então, está dentro de uma lógica, de um caminho certo que está seguindo. Depois você tem, para crianças de 12 anos, quando eles compararam, então, o CPO, que é o índice que mede de cariados, perdidos e obturados, caiu 26%. Então, o CPOD aos 12 anos, em comparação internacional, porque reflete a cárie logo no começo da dentição permanente. Aí, começa a observar de 15 a 19 anos. 15 a 19 anos caiu pela metade. Por quê? É a hora que a pessoa começa a namorar, praticamente. E aí ela começa a ficar mais preocupada em escovar e não ficar. Então, você consegue fazer uma educação mais focada, porque você tem um adolescente ali, que ele já tem uma maturidade melhor do que uma criança de 12, onde ele está saindo daqueles 10, que ele não é nem criança nem adolescente, então ele não está nem aí. Se você disser, não vai chupar bala, ele vai. Porque ele ainda não tem aquela maturidade de perceber que ele vai sofrer as consequências. Aqui não. Quem quer uma cárie no dente da frente, no incisivo central, aos 15 anos? Ficar com ele todo preto para sorrir? Ninguém quer. Então, você começa a incutir de forma mais fácil essas informações na cabeça da pessoa. E aí você vê o reflexo aqui nítido, saindo de 27% para 13%. Aí, quando você compara 35 a 44 anos, você cai também. Passa de 20,1 para 16. Entre idosos, 65 e 74 anos, você tem mais de 3 milhões de idosos necessitando de prótese nas 2 arcadas. E outros 4 milhões precisando usar prótese parcial em uma das arcadas. Aí você começa a observar que eles precisavam aqui inserir a prótese no céu, porque antes não tinha. Por que entrou protesista no céu? Porque a gente continuou com índices altos. Houve redução? Houve, mas muito pouca. Olha, saímos de 24 para 23, de 16 para 15. O que melhorou? Nada, praticamente. Então, precisava, aí eles observam esses dados e dizem assim, tem que fazer alguma coisa, porque esses idosos não podem ficar sem ser reabilitados. Então, vamos colocar o protesista na equipe do CEL. Ele entra como mais uma especialidade odontológica. E aí foi aumentando. Hoje eles têm alguns CELs que são mais focados, que estão melhores, assim, que eles vão observando que através desses índices que houve melhoria, que eles estão querendo colocar até ortodontia, e inclusive a implantodontia. A gente tem noção que em São Paulo já tem algumas cidades que já colocam os implantes.
Então, o que que vai fazer isso? Vai ver o município que está fazendo direitinho, que vem para poder eles fazerem o PEMAC. Lembra que eu comentei com vocês sobre o PEMAC, que é a gente recebe também um plano que restitui o financiamento que o prefeito recebe, a gente começa a receber também como participação desses lucros. Vem como bonificação para a equipe pelo bom trabalho que ela desenvolveu. E ele só é mensurado isso porque vem uma equipe avaliar a gente. Então, ele vê se as cadeiras que eles implementam, eles emitem uma verba. Então, o prefeito tem que colocar, se ele se comprometeu para 4 cadeiras, ele tem que ter as 4 cadeiras. Quando vem a equipe do PEMAC, ele olha, só tem 2, então ele começa a cortar a verba que vem. E a equipe toda sofre junto. Então, por isso que todo mundo se empenha para fazer o seu máximo dos atendimentos, para que todo mundo ganhe, fique tendo esse benefício. Aí, o que você tem de considerações finais? Que os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal são realizados com o intuito de estimar o status da saúde bucal e a necessidade de tratamento em comunidade, produzindo dados básicos confiáveis para o desenvolvimento de programas de saúde bucal de âmbito nacional, estadual e municipal, respaldando a alocação racional de recursos humanos, materiais financeiros e servindo em momento de futuro parâmetro para avaliação da eficácia e eficiência desses programas. Ok? Bom, monitora também os níveis e padrões das patologias bucais, verificando se tem algum aumento de casos mais de cárie, de doença periodontal, o que mais acomete é a fluorose. Então, se está com Eunápolis, muitos casos de fluorose, tem que ser notificado para ser revisto o grau de abastecimento da água, se está colocando na proporção correta. Além disso, você usa os dados, esses índices, para o sucesso do planejamento de um serviço odontológico público ou coletivo, a informação da epidemiologia de uma determinada patologia e seus fatores de risco modificáveis, sobre os quais pode-se atuar visando a prevenção. Então, a gente vê, o ano passado mesmo, a gente começou a observar lá em Porto, ano retrasado, inclusive, que a gente estava tendo alguns casos surgindo, alguns casos novos de câncer bucal. Então, eu fiz uma palestra orientando a população. E quando eu chegava com as fotos, as pessoas olhavam assim e diziam, meu vizinho está com uma lesão igual a essa. Pô, eu estou com a lesão, eu já estou com essa ferida na língua, que já tem mais de 15 dias, e ninguém nunca me falou que mais de 15 dias eu deveria procurar o serviço para fazer uma biópsia. Então, são informações que a gente teve que passar, teve que alterar, modificar em caráter emergencial, para que a população ficasse mais atenta e a gente conseguisse, de uma certa forma, mudar hábitos e costumes, dizer a ele que o fumo e o álcool em excesso é responsável pela maior parte do desenvolvimento dos cânceres de boca. E foi muito boa a palestra, eles ficaram assim, bem, assim, trocando as informações, mesmo gostando de estar recebendo e vendo que aquilo ali era a realidade deles. Mas teve que se fazer uma adequação para não ficar falando só com termos técnicos. Então, por isso que a gente fica treinando toda hora falando com vocês, olha, a gente vai ter que adequar a linguagem para que o nosso paciente entenda. E vocês fazem parte desse processo. Então, muitas vezes o dentista está ali orientando a escovação, mas tem coisas que o paciente às vezes não vai perguntar ao dentista, mas vai perguntar a você lá fora. Ô, Pablinho, como é que eu faço mesmo? A doutora Cátia falou, mas eu esqueci. Aí é importante que vocês também estejam antenadas de como vai orientar a escovação, porque às vezes eu vou criar um vínculo muito maior com vocês que estão ali na linha de frente do que com a gente que está lá. E aí, quando perguntar, vocês não estarem voando sem saber o que falar. Era isso que eu queria falar com vocês a respeito de indicadores. Agora, a gente vai falar um pouco a respeito dos sistemas de anestesias. Sobre a anestesia odontológica, e a gente vai ter ainda depois aquela aula de emergências médicas, e aí essa daí já puxa um gancho para a parte de emergências médicas. Mas toda a parte de atenção básicas, índices de indicadores, a gente amarra com essa aula de hoje que foi finalizada agora, tá? Eu estou preocupada de começar essa outra e parar no meio.
É melhor a gente finalizar então aqui e voltar, não é não? Que aí todo mundo volta ou vocês preferem que deixe cair? É bom que você salva. Eu acho melhor ir e voltar para não cair. Ok, então vou salvar daqui logo e aí a gente sai e volta, tá bom? Ok. Eu mandei gravar, mas eu não dei stop share. Não, primeiro clica lá, não. Vá, sobe. Aí. Bom que dá para ir no banheiro. É. Stop.